vale a pena destacar que, apesar de ser um jogador ainda respeitado na seleção brasileira, que eu acredito que isso mudará após essa Copa, que nossa torcida para que ele consiga conduzir a nossa seleção junto com os atletas do Hexacampeonato, mas pegando a última Copa e essa, eu acho que tomara que isso sirva de combustível para o Vini Júnior. Então, é uma seleção brasileira que conseguiu fazer esse último jogo bem e fica a nossa torcida para que isso se mantenha, que seja na hora certa, que agora, pensando na fase mata-mata, o Brasil começa a jogar cada vez melhor, consiga engrenar e, por que não, sonhar com essa conquista do ex-campeonato. A seleção japonesa é uma seleção boa, é uma seleção que tem boas qualidades. É verdade que, quando a gente analisa os jogadores que estão nessa Copa do Mundo e os que não estão, a seleção do Japão, assim como a seleção brasileira, passou por situações complicadas de lesão. A gente pode falar do Minamino, do Endo, a gente pode citar também o Mitoma, que acabou não vindo para a convocação, e agora, durante o torneio, o Takefusa Kubo, que também se lesionou naquela estreia de Copa do Mundo contra a seleção holandesa. Então, é óbvio que em qualidade o Japão vem enfraquecido, mas é uma seleção extremamente bem treinada, uma seleção que sabe fazer, sabe a hora de atacar, interessante, feito pelo Moriyasu. Então, eu acredito que o Brasil é o favorito, não tem muito pra onde correr, até com a nossa tradição, com os jogadores que nós temos, mas é aquele jogo que você não pode vacilar. Então, o vacilo pode ser muito complicado, porque do outro lado tem um grande adversário. Então, o Brasil precisa jogar o seu melhor para conseguir buscar a classificação para a próxima fase. Então, Nossa. Minha nossa. É só coçar meu ombro, mano. Se eu coçar vai dar ruim. Tem que coçar na fase mais suada de todos os tempos, né? Ah, que eu não consigo. Olha, eu viajo muito a trabalho e tenho 2 dicas. Nunca fique no mesmo lugar que o seu chefe e sempre realize suas viagens com hotéis.com. A cada 10 diários, ganhe uma noite de recompensa em centenas de milhares de hotéis. Cansada do drama da foliculite? Não dava ainda, né? Tem o ato 1 e o ato 2. Eu ia ficar de E a bola vai rolar para Brasil e Japão ao vivo na Copa do Mundo de 2026. É o duelo da seleção brasileira. A pentacampeã do mundo entra dentro do gramado e, claro, com o objetivo de levantar o hexacampeonato, querendo levantar a 6ª estrela. E agora chegou o mata-mata, né? Agora é o caminho em busca de cada vitória, cada rodada, cada vitória, cada compromisso. E o Brasil pode, lá no dia 19 de julho, levantar o título de campeão do mundo, pode levantar a sua 6ª estrela, com a 6ª taça de Copa do Mundo, né? Quem sabe o nosso Brasilzão levantando essa taça, já igualamos o período de diferença entre a Copa de 70 e a Copa de 94, também é o mesmo período, de 2002 até 2024. E a hora, 2026, perdão, e a hora da seleção brasileira entrar dentro de campo, fazer bonito e conseguir um grande trabalho, conseguir um grande feito dentro desta temporada. Jogo de hoje, Brasil e Japão. Os japoneses são perigosos, cara. É uma seleção bem arrumadinha, uma seleção ajustada taticamente, pode trazer perigo para a nossa seleção brasileira dentro do compromisso de hoje. Mas o Brasil, claro, me parece favorito, é a seleção, é a pentacampeã do mundo, e a atuação que o Brasil teve contra a Escócia já deixou o torcedor, né, um pouco feliz, deixou o torcedor mais motivado. Para mim foi a melhor atuação da seleção brasileira no comando do técnico Carlo Ancelotti, também, obviamente, dentro dessa Copa de 2026. E a gente inicia esse caminho para a Copa do Mundo, esse caminho de mata-mata, e daqui até a grande decisão temos hoje o Japão. Depois, numa possível oitavas de final, vem a Noruega, ou então vem a seleção da Costa do Marfim. Avançando para as quartas, poderemos ter um desafio contra uma equipe de peso, né? Pode ser uma Inglaterra no nosso caminho, pode ser um Equador, quem sabe um duelo sul-americano, pode ser também a própria representação do México, por que não? E aí depois, numa semifinal, pode ser a Argentina, pode ser a Colômbia, pode ser a Suíça, e na grande decisão, outras tantas seleções, equipes europeias,
A gente pode citar a Alemanha, a França, tantas e tantas outras equipes, a Holanda, a seleção de Portugal, a própria seleção da Croácia, a Espanha e quem sabe até, né, a própria seleção dos Estados Unidos. Então, a partir de agora, você, torcedor, se liga com a gente para acompanhar todas as emoções de Brasil e Japão. É o primeiro jogo do mata-mata. Daqui até a grande decisão, nossa seleção brasileira tem mais 5 compromissos. Então, 5 jogos nos separam da Copa do Mundo, 5 jogos nos separam do hexacampeonato tão desejado, tão sonhado. Ao meu lado, Gabriel Pieroni, ao meu lado também Lucas Mol. Gabriel Pieroni, expectativa muito grande para este duelo. Daqui a pouquinho a bola rolando para Brasil e Japão. E claro, né, expectativa gigantesca. A gente olha para os últimos momentos, a seleção brasileira sempre tem parado mais ou menos nas quartas, né? Foi assim na temporada de 22, foi assim na Copa de 18, antes disso em 14 chegamos até uma semifinal, mas em 2010 caímos também nas quartas para a seleção holandesa, antes disso, em 2002, a nossa brasileira campeã do mundo. E é o que queremos, né? E nessa Copa de 2026, nos Estados Unidos, no México e também no Canadá, a nossa seleção brasileira faça um grande feito e consiga, dentro de campo, levantar o 6º título e trazer o hexacampeonato de volta para casa. Expectativa grande, daqui a pouco a bola rola para Brasil e Japão, Pieroni. É isso, Sidão. Está na hora do Brasil voltar a conquistar esse título tão importante que é a Copa do Mundo. Como você falou, o jejum já está grande, a gente já está igualando nosso maior jejum na história das Copas do Mundo sem conseguir conquistar o troféu, e eu acho que chegou a hora. A seleção brasileira começou a Copa do Mundo com um adversário muito complicado, que era a seleção de Marrocos, e, ao meu ver, não fez um grande jogo. Na segunda partida, a seleção comandada pelo técnico Ancelotti fez um jogo burocrático contra a seleção do Haiti, conseguiu fazer 3-0 no primeiro tempo, e acredito que no segundo a nossa seleção acabou tirando um pouco o pé do acelerador para não ter desgaste, para não ter lesão, e conseguiu também um bom resultado, mas digamos que não encantou o seu torcedor. Mas contra a seleção da Escócia, eu acho que foi a grande atuação do Brasil nessa Copa do Mundo, e dá para dizer, Sidão, que foi na hora certa, porque não era contra o adversário mais fraco do grupo, era contra, digamos assim, aquele adversário intermediário, Sidão, e o Brasil conseguiu dar um bom resultado, conseguiu dar uma boa resposta e conseguiu jogar bem, isso é o mais importante. Então, o perde-pressiona funcionou muito bem, a pressão alta funcionou muito bem, e eu acho que isso passa muito pelo Ryan. O Ryan conseguiu fazer uma grande atuação, digamos que sendo um coadjuvante de luxo para a grande partida também, que fez o nosso Vini Júnior, que está fazendo uma baita Copa do Mundo. Inclusive, vale a pena destacar que, apesar de ser um jogador ainda contestado na seleção brasileira, Contra a equipe do Japão, Brasil entrou em campo com ataques diferentes, né? Luiz Henrique Martinelli ao lado de Vini, até conseguir produzir. Brasil saiu na frente, fez gols, mas com erros de Fabrício Bruno e também Hugo Souza, o Brasil acabou tomando a virada por 3-2. A gente vai debater muito qual o impacto que esse resultado no último jogo pode ter para esse compromisso de hoje, né? O que isso pode trazer de alerta para a seleção brasileira, que isso pode trazer também de motivação para a seleção japonesa. Mas vamos analisar naquela ocasião com Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto. Nenhum deles, né? Está na Copa do Mundo, o Hugo Souza também não foi convocado, e meio para frente todo mundo convocado. Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, Martinelli, Luiz Henrique e Júnior. Os jogadores que entraram, o Joelinton não veio, o Cunha veio. Rodrigo lesionado, Caio Henrique não veio, Estevão lesionado e o Richarlison também não foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Tem bastante tempo, foi em outubro do ano passado, mas é um recorte que com certeza o Japão vai olhar com bons olhos para tentar repetir dentro do jogo de hoje contra a seleção brasileira. Lucas Mol, quero também a sua expectativa. Daqui a pouco tem bola rolando, seleção brasileira agora em Houston, no Texas, e obviamente tem a questão também ali do horário, né? Jogo 2 da tarde no horário de Brasília, meio-dia no horário de Houston, no Texas, ou seja, exatamente naquele momento ali de muito calor, a sorte é que o estádio é climatizado, com a tendência que não tenhamos, né? Uma incisão composta ali do efeito do calor, do efeito de um clima abafado, porque o estádio tem uma climatização, então deixa uma situação boa para os jogadores entrarem dentro de campo. Sua expectativa, Lucas, daqui a pouco tem Brasil e Japão. A expectativa é sempre alta, né, Cidão? Não é todo ano que tem uma Copa do Mundo, é um torneio que acontece a cada 4 anos e mata-mata deixa o torcedor com a expectativa mais alta ainda, mais ansioso, querendo ver a seleção brasileira jogar. É um ponto importante esse que você traz, que o horário do jogo é um horário que faz muita
falou, não só aqui no Brasil, obviamente que a gente estava no finalzinho do mês de junho, no início do mês de julho, que, no geral, o Brasil faz aquele clima, para quem está praticando futebol em alto nível, é um clima bom para jogar, assim, uma prática de alta intensidade física, muito desgaste, porque não está fazendo muito frio, né? Mesmo o dia de sol, como por exemplo hoje, não impacta tanto a performance do atleta. Mas a gente está falando ao contrário, né? A gente está no inverno, lá é o verão, que é bastante desgastante, que a gente tem informação, até o Marcelo Marinho tem falado isso bastante na cobertura, que está bastante quente nos Estados Unidos em dia de sol, muito abafado em vários jogos, e Houston, que fica no Texas, é um dos estados mais quentes dos Estados Unidos, né? Tem bastante deserto, é um estado que fica praticamente na parte central dos Estados Unidos, colado com o leste. Então, no geral, se todos os jogos serem um pouco tematizados, se você pega, por exemplo, em 94, como era naquele ano que o Brasil foi campeão, provavelmente os jogadores teriam jogado em 19, porque era um momento que não tinha essa tecnologia de estádios tematizados, de estádios cobertos, com sombra e tudo mais. Já é outra realidade. A Copa foi preparada para receber essas temperaturas adversas, então até por isso, mesmo o jogo sendo meio-dia no horário dos Estados Unidos, não vai ter tanto problema nessa questão do calor. Isso é bom, porque atrapalharia muito as condições da partida, tanto do lado do Brasil, quanto do lado do Japão, atrapalharia um grande espetáculo. Então, o estádio ser climatizado ajuda bastante. Até um detalhe interessante, acho que não vai fazer tanta diferença, mas o Japão ele já está um pouco mais habituado com o Houston, porque ele já jogou nesse estádio na última rodada contra a equipe da Suécia, no empate por 1-1, que na minha visão a Suécia foi até um pouco melhor, principalmente no segundo tempo. O jogo era bastante equilibrado, o Japão melhorou no segundo tempo até abrir o placar, mas sabendo que tem um resultado e a vitória já estava se encaminhando, até o empate no segundo tempo do Japão, a equipe foi recuando e a Suécia conseguiu pressionar. O Elanga marcou um golaço da equipe da Suécia e conseguiu deixar o jogo empatado. E foi um jogo equilibrado, eu esperava o Japão mais dominante, com mais controle na partida, porém, acho que o empate ficou de bom tamanho. Quando eles chegaram na segunda fase de mata-mata, é bom lembrar, até tem uma coincidência interessante, que o Japão, em tese, poderia ser o adversário do Brasil nos 2 mata-matas das últimas Copas. Porque com a Bélgica, em 2018, o Japão enfrentou a seleção belga. Tu tá de sacanagem! Com um pouco de experiência para ler a partida segurado para cá, porque estava dando de 2-0 até a primeira parte ali do segundo tempo. 2 gols no Brasil, mata-mata, é muito difícil. É tão longe de uma Copa, né? Se pegar aí desde 2006, a primeira Copa depois do pentacampeonato, a única vez que a gente passou das quartas de final foi exatamente na Copa de 2014. E aí a gente passou pelo Chile, passou pela seleção da Colômbia, teve aquela questão da lesão do Neymar, o Júnior, o atleta da seleção colombiana, acabou chegando muito forte por trás do Neymar, ele jogou o nosso camisa 10. E aí na semifinal a gente tomou 7-1 na seleção da Alemanha, né? É um dos grandes traumas do futebol brasileiro dentro da história. E quem sabe, né, numa final entre Brasil e Alemanha, a gente possa tentar dar um troco, levantar a taça mundial contra a Alemanha. Acho difícil, né? Na história ocorrer um 7-1 a favor do Brasil, claro que não é impossível, mas é muito difícil. Ali tinha uma conjuntura, todos os fatos, que acabaram fazendo com que o Brasil sofresse aquela goleada vexatória na Copa de 2014. Mas de fato é um debate interessante, anterior àquele desafio contra a Colômbia, e não jogar a semifinal contra a Alemanha. Quero ouvir a galera, né? O chat está liberado aí para você colocar a sua opinião. Mas, Pierrot, eu queria te ouvir também, né? Porque até para analisar esses mata-mata do Brasil, né? Os confrontos de eliminatórias que o Brasil vem tendo nos últimos anos, 2006 a nossa seleção era muito forte, mas acabou perdendo um detalhe para a seleção da França. 2010 foi erro. E aí, gol do Sniper, a seleção brasileira eliminada para a Holanda. O Neymar não estava presente, mas uma série de fatores fizeram com que o Brasil perdesse por 7-1. Em 2018, um detalhe de um Courtois muito bem e de uma seleção brasileira que produziu muito mais para o governo adversário.
E na temporada 2022, o Brasil, com a classificação nas mãos, não conseguiu manter um bom resultado depois de aumentar demais as suas linhas, crescer demais as suas linhas e deixar a Croácia roubar uma bola, faltando apenas 4 minutos para acabar. Queria uma análise sua desse mata-mata do Brasil, qual é a lição que fica? Porque vários desses jogadores estavam em 2022, alguns estavam também na Copa de 2018, né? Pouquíssimos, só o Neymar, se não me engano, na Copa de 2014, né? Realizada no Brasil. Qual a lição que esses pontos